morre, mata ou joga no Nilo. A Bíblia diz isso, capítulo 3 do Êxodo. Aí na casa da irmã Joquebede, nasceu um menino chamado Moisés. O Moisés cresceu, ou melhor, o Moisés nasceu, e a Bíblia diz que não dava mais para esconder ele. Mas a Bíblia também vai dizer que ele era formoso. E nós vamos entender que a Bíblia também vai mostrar que aquele Moisés era um projeto de Deus. Era um propósito de Deus. Para quê? Para libertar um povo. Aí eu fico olhando. O decreto era: morre na direita, morre na esquerda. Tem gente morrendo em todo o vilarejo. Mas na casa da irmã Joquebede, Moisés não morre. Porque Deus tem planos. Você pode estar me ouvindo nesta noite dizendo: mas pastor, eu sou tão pequeno, eu nem falar falo, mas você pode orar. Eu não consigo pegar o microfone na mão, não precisa, você pode entregar um folheto, você pode mandar uma mensagem de Jesus para alguém. Entenda, você só está ouvindo, respirando o fôlego de vida, porque Deus tem planos contigo. Alguma coisa Deus tem na tua vida. Pastor, mas e a prova? A prova é Deus trabalhando em nós, porque Ele trabalha em nós para que depois de trabalhar em nós, Ele usa a nossa gente para trabalhar na vida de outra. Esse é o Deus que a gente prega. Oh, glória! Agora chegou um momento que Deus fala para ele: ô Elias, secou o ribeiro. E eu fico perguntando, por que secar o ribeiro? Porque foi Deus que amontou aquelas águas lá. Se tinha seca em toda a terra, foi Deus. E Deus não poderia fazer com que essa água não se secasse? É claro que podia. Mas por que o ribeiro secou? Porque aquele que é escolhido por Deus para uma grande obra, ele precisa entender que às vezes o ribeiro seca para nós não ficarmos apaziguados, conformados, amortecidos, dormente. Ah, pastor, não, Deus sabe, irmãos, como cuidar do Elias, Deus sabe como cuidar de cada um de nós. Às vezes é necessário secar o ribeiro, porque se você olhar para o texto, o ribeiro secou e Deus diz: ô Elias, levante. E sucedeu que passados dias o ribeiro secou porque não tinha chuva. Verso de número 8 diz assim: então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta. Você está entendendo, irmãos? O Elias estava tão acostumado com o ribeiro, pegar a água do ribeiro e receber a bênção que o Senhor mandava todo dia. Eu vou dizer que estava sentado, mas de repente o profeta de Deus estava até deitado, irmãos. Porque as circunstâncias favoráveis faz a gente se acomodar. Às vezes vem luta na nossa vida e a luta não é para nos matar. É para a gente se despertar. É para a gente se levantar. Eu sinto de liberar uma palavra de Deus para alguém. A luta não é para te matar. A luta é porque Deus quer ver você se levantar. Levante-se, levante-se, aleluia, oh glória, oh Espírito Santo. O ribeiro secou porque ele secou, para que Elias se levante e ouça a voz de Deus. Por que o ribeiro seca? Para a gente se posicionar. O ribeiro seca para a gente entender que aquele lugar ali, irmãos, não é um lugar permanente, é transitório. Você está vivendo num lugar de provações e de privações, mas isso não é para sempre. Daqui a pouco encerra o tempo de Querite e o Senhor te leva para onde Ele quer que você vá. Agora, o que eu acho tão interessante, irmãos, é que lá no ribeiro ele precisa entender que ele é dependente de Deus. Só que quando o ribeiro se seca, Deus, que nunca é pego de surpresa, já preparou tudo. E a palavra é, a partir do verso 8, é o seguinte: levanta-te, vai para Sarepta,
ou Serefate, como queira entender, algumas traduções, que é da região de Sidom, habita ali. E aí, Senhor, já ordenei uma viúva. Às vezes a nossa fé ela oscila, às vezes a gente fica meio desesperado. Mas quem anda na direção de Deus, irmãos, obediente a Deus, Deus está sempre um passo à frente, preparando tudo. Preparando tudo, aleluia. Eu estou falando para quem anda na direção de Deus, porque às vezes a gente não quer obedecer ao Senhor, e a gente diz, o Senhor me abandonou. Não, ande na direção de Deus, porque quando vem uma situação aqui, Deus diz, fica tranquilo, já preparei a saída. Ah, mas chegou a doença, já preparei o momento da tua cura. Chegou a crise, já preparei o momento da fartura. Vou abrir a porta, vou mandar chuva. Aleluia. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, e eu acho tão lindo. É que Deus trabalha na contramão da lógica. Só que Deus não erra endereço. O Elias obedece à voz de Deus, vai para onde? Para Sarepta. Quando ele chega ali, o que está acontecendo? Vai encontrar uma viúva rica? Não. Porque Deus está trabalhando no profeta para ele entender, você está debaixo da minha ordem, da minha direção, dependendo de mim sempre. E sabia, irmãos, quem está no reino de Deus, ele precisa entender isso, que ele depende de Deus sempre. Você já viu como Jesus ensinou os discípulos a orar? A oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, agora eu não lembro o verso. Mas a oração é a seguinte, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Jesus está ensinando a gente a orar e dizendo, eu sou dependente. Ele não está dizendo, ô Senhor, manda o pão aí para esse ano todo. Não, o pão nosso de cada dia nos dê, Senhor. Sabe o que é isso? Você levanta de manhã, você tem um trabalho, você tem saúde, você tem uma casa, você tem uma família, mas você precisa entender, você só tem porque você depende de Deus. É o pão nosso de cada dia que Ele está dando. E tem gente, irmão, que se torna tão orgulhoso que ele pensa, eu sou, eu posso. É o que eu preguei, eu acho que na outra terça, não lembro aí, a respeito daquele homem que disse, eu tenho com abastância, meus celeiros estão cheios, vou fazer mais celeiros porque eu estou rico. E aí a voz da eternidade, louco, se pedires a tua alma, o que tu tens preparado vai ficar para quem? Eu preciso entender, irmãos, que todo dia eu dependo de Deus. Você foi dormir e acordou, por quê? Porque Deus quis que você acordasse. Você chegou na sua casa, comeu o seu almoço do meio-dia, tomou o seu café, veio para o culto, porque Deus quis que você estivesse aqui, Deus cuidou de você. Entenda uma coisa, Deus permanece no controle de todas as coisas. Deus está soberano sempre. Aí Deus diz para Elias, eu preparei uma viúva que vai cuidar de você. E aí, Senhor? A viúva, irmãos, está pobre. A viúva está com a última farinhazinha na panela, um pinguinho de azeite, e ela está até meio frustrada. E como ela está lá na região dos Sidônios, com certeza servidora de Baal. Porque ali era exatamente aonde vivia Etibaal, o pai de Jezabel. Ali era exatamente o lugar onde se cultuava aquele Deus. Ele era o centro, ou era o Deus adorado por aquele povo. E eu imagino que essa mulher já estava até meio queixosa com o Deus dela. Só que Deus até aqui trabalhou no Elias. E a partir daqui Deus vai usar Elias para trabalhar na vida de alguém. Oh, glória! Deixa eu falar uma palavra, eu sinto Deus, irmãos, eu sinto graça. Aguenta firme as privações e as provas que estão sobre a tua vida. Porque Deus está te preparando para você pregar para alguém, para você ensinar alguém, para você abençoar alguém. Não reclame do teu cenário, o teu querite pode estar difícil. Quem sabe você olha e diz assim, eu preciso de Deus, senão vou perecer. Não vai perecer se obedecer à voz de Deus. Deus tem cuidado de você, continuará cuidando de você e vai te orientar você para você abençoar outros que estarão perto de você. Aí chega ali, a viúva diz assim, vou apanhar uns pedacinhos de madeira, uns pedaços de lenha, vou fazer o último bolo. Olha a situação dessa mulher. Vamos comer, eu e o meu filho, e depois vamos morrer.
acabou. Aí você vê um Elias bem diferente do Querite. Porque as lutas nos dão experiência. É difícil você passar no momento da prova, mas depois que a prova passou, você chega aqui num culto de quinta-feira e conta o seu testemunho. Parece que eu vejo Elias, né? Eu estou parafraseando o texto, parece que eu vejo Elias dizendo: ô viúva, você não sabe. Você não sabe do meu testemunho. Você não sabe o caminho que eu passei, você não sabe o Deus que me guardou. Isso aí é pequeno demais para ele fazer perto do que ele já fez. Se Elias fosse contar o testemunho, ele disse: rei, você não sabe que Deus cuidou do corvo desde pequenininho, deu alimento para ele, sustentou ele e me mandou eu para o meio do ribeiro, no anonimato, ninguém foi me ver, não tinha ninguém lá, era só eu, mas Deus não me abandonou lá. Aleluia! Oh, glória! Aí eu olho para a Bíblia, irmãos, e fico olhando e digo: ô mulher, faça isso mesmo. Exatamente isso que vai fazer um bolo, vá lá e faça. Só primeiro faz para mim. E aí vem a palavra poderosa, irmãos, que vai tirar a estrutura dessa mulher, e a mulher precisa ter fé para isso. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Aí eu fico olhando, irmãos. A mulher está frustrada, a mulher está preparando a última refeição. Vamos comer e vamos morrer, porque acabou. Essa mulher entende uma coisa. Como ela é seguidora de Baal, certamente, ela entende que se Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus que comanda a chuva, Baal precisava abrir os céus e mandar chuva, para que ela tivesse comida. Só que Elias chega na casa dela e mostra para ela um Deus que ela não conhecia. Um Deus que faz a coisa multiplicar sem chover. Oh glória! O Deus que ela servia e acreditava, era um Deus que ela pensava: tem que descer chuva, e daí a terra vai produzir e vai dar alimento. Mas só que Elias chegou ali e disse: mulher, você creu no que eu falei? Assim está dizendo o Senhor: o meu Deus é um Deus que faz a farinha que é pouca multiplicar. Este homem que eu estou pregando para você é um homem que esteve todo o tempo na casa dessa viúva, e a Bíblia diz assim: não terminou a farinha, não acabou o azeite. Por quê? Porque quem anda na direção de Deus, ele não depende da terra, mas ele depende do céu. A terra entra em crise, mas o céu jamais. Aqui as lideranças podem se atrapalhar, se corromper e fazer coisas terríveis. Mas o céu, quem reina, é justo, é santo, é poderoso e não se atrapalha. Eu quero parar por aqui hoje, mas eu quero orar por você. Vamos estar em pé. A chuva só vai voltar novamente quando Elias volta. Este homem é um homem que vive milagres extraordinários. Mas a maior riqueza deste homem, riqueza, eu digo isso porque eu considero isso assim, é um homem que sabe ouvir a voz de Deus, mesmo nos dias mais turbulentos da sua vida. É um homem que sabe obedecer ao seu Deus, mesmo quando na ótica humana tudo diz que não dá. Mas vale a pena, porque você vai ver o final da história deste homem. As leis da terra sempre foram: vamos matá-lo, vamos destruir. Só que quem reinava sobre ele não era rei da terra, não era a lei da terra, eram as leis do céu. Quando todos pensavam: Elias agora morre e o profeta termina, os céus o recolheu. Oh glória! Oh Espírito Santo! Eu gostaria de orar por alguém que ouviu essa palavra nessa noite. Ele diz: pastor, isso falou comigo. Eu quero orar por você. Coloque tudo diante de Deus. Deus não é pego de surpresa. Ele não erra. Ele não se atrapalha. Não.
Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Feche teus olhos. Vamos orar. Entenda uma coisa. Para quem anda com Deus, o que vai regir a sua vida não é as coisas da terra. A terra tem leis, tem autoridades, tem problemas, tem dificuldades? Tem. É verdade, todos nós passamos por isso. Mas acima dessa terra tem um Deus que nos ama. Que nos ama. Oh, glória. Feche teus olhos. Pai, eu ministro agora a tua palavra sobre a vida dos teus filhos. Senhor, tu sabe, tu conhece cada coração, cada sentimento. Eu não sei o que ele, o que ela está passando, o que está acontecendo, mas eu estou pregando um Deus que continua no comando da história. Um Deus que continua reinando com excelência e que não se atrapalha com nada. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, nós abençoamos, nós ministramos vida, restauração, nós ministramos graça sobre a vida dessas pessoas. Senhor, ajuda-os no propósito, ajuda-os na caminhada, para que possam entender e compreender e obedecer a tua voz, porque a tua voz sempre será a melhor escolha, a melhor direção. Capacita-nos, enche-nos de graça e nos mostra, Senhor, o verdadeiro caminho. Pega na nossa mão, Senhor, tu és aquele que está no controle de todo o processo. O Senhor manda na terra, manda no céu, até as aves obedecem a sua voz. Então eu creio que não há nada impossível. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.